No ar, o seu programa Vida e Saúde mais uma vez. Seja muito bem-vindo aqui. Hoje é quarta da saúde mental e a gente vai falar sobre um assunto muito interessante. Eu quero apresentar para você quem vai estar com a gente nessa tarde. Vem para cá, doutora Shirley Vitorino. Deixa eu dar um abraço, tudo bem? Tudo bem. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Doutora Ana Flávia Santos, bem-vinda. Obrigada. Prazer recebê-las aqui, viu? Prazer é nosso. Olha só, vamos falar sobre um assunto muito difícil, mas necessário por aqui. Eu quero contar para você o seguinte, quero perguntar, na verdade, será que a gente sempre come só o que o corpo está avisando que a gente precisa repor de nutrientes, de energia? É comum a gente relacionar o ato de comer com situações emocionais. Agora, até que ponto isso é bom? Até que ponto isso começa a fazer mal? Será que saciar a fome emocional com comida pode ser a melhor saída? No programa de hoje nós vamos falar sobre essas necessidades e essa confusão toda que a gente faz com a alimentação e o emocional e como é que isso tudo impacta na nossa vida. E para falar desse assunto, a gente está recebendo aqui elas, doutora Shirley e doutora Ana Flávia, que fazem um trabalho lindo como psicólogas voluntárias no grupo de tratamento de transtorno de compulsão alimentar e bulimia nervosa, lá no Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo. E elas vão aqui nos ajudar a esclarecer todas, ou pelo menos as maiores dúvidas, né, sobre como a fome funciona e de que maneira você pode perceber a sua relação com a comida. Então, olha, eu quero convidar você para ficar mais à vontade aí, subir o som dessa tela e prestar atenção, porque esse programa pode ser transformador para você, tá bom? Olha, vou trazer aqui, meninas, o nosso verso para a meditação, para a reflexão de hoje. Tá aqui na meditação Tim Incrível Jesus, gosto muito, minhas filhas amam essa meditação lá em casa. O texto de hoje é o texto de João 14, verso 27, que diz assim, olha, eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam, nem tenham medo, disse aqui Jesus, aquela pessoa, a única pessoa que viveu nesse mundo e que a gente pode confiar que as promessas não falharão. E não é que a gente está precisando mais de paz mesmo, gente, da verdadeira paz? É isso mesmo, Jesus tem aqui promessas lindíssimas para você e eu digo mais, se você ligou a sua tela aqui no Novo Tempo agora, se você já vem acompanhando a nossa programação, você saiba que você está em nossas orações e essa paz que Jesus promete em sua palavra, ela pode ser sua nos detalhes pequenos da sua vida, inclusive no comer e beber, que é o que a gente vai tratar hoje aqui no programa. Então, olha, em 30 segundos, já liga para aquela amiga, já manda um WhatsApp aí para os seus colegas do trabalho, para os seus familiares, todo mundo conectado aqui na Novo Tempo, que a gente volta já. Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde hoje falando sobre fome. A gente traz muitas propostas de alimentação aqui para você, mas hoje a gente vai falar sobre você come quando sente o quê? Esse é o X da questão aqui hoje, então eu quero que você participe desse programa dizendo qual é a sua relação com a comida e as emoções que você sente, se você acha que tem aí de repente uma tendência, uma compulsão alimentar, você pode se abrir aqui com a gente também, mandando a sua participação para o nosso WhatsApp. O contato é 12 98266 0004, esse é o WhatsApp do Vida e Saúde, que você pode acessar também por esse QR Code que está aqui, olha. Vai lá, pega a câmera do seu celular aí, olha, coloca como se fosse tirar uma foto, mira aqui nesse códigozinho e você também vai direto para o nosso contato de WhatsApp e pode contar pra gente aqui. Se preferir manter o seu sigilo, o sigilo sobre quem você é só dizer aí que não quer ser identificado, que a gente respeita o seu desejo, tá bom? Bom, estamos aqui com a doutora Ana Flávia, doutora Shirley Vitorino, obrigada por participarem aqui com a gente. Eu acho que antes de falar sobre
por que a gente come, o que a gente come, o tanto que a gente come, eu acho que é importante a gente entender o que é a fome e saciedade. E eu queria saber da doutora Ana Flávia, a gente já nasce desse jeito? Por que a gente consegue perceber ou sentir fome? Como que funciona esse ciclo? O nosso comportamento alimentar, né, ele vai sendo formulado desde muito cedo, né? Então, a gente vai desenvolvendo uma relação com a comida desde muito cedo. Mas essa relação, ela pode ser afetada por diversos fatores. E é o que a gente vai falar hoje mais aqui, né? Conhecer um pouco desse ciclo, como que funciona esse ciclo e quais são esses fatores que podem alterar, trazendo, inclusive, prejuízos para essa relação. Doutora Shirley, comer realmente é uma... Eu tinha uma amiga que falava e fala ainda, né? Comer é uma benção. A gente gosta, a gente sente prazer quando come. Mas raramente a gente pensa em tudo que está envolvido nesse desejo de comer e nessa saciedade. Sim, é importante a gente entender como é que funciona a fome e a saciedade, porque quando a gente vai falar de compulsão alimentar e de comer emocional, são fatores que já estão fora do ciclo normal de uma fome fisiológica, né? Então, para a gente entender um pouco de como a fome fisiológica acontece, a gente tem que compreender um certo ciclo, tá? E aí a gente tem ali, né, um ciclo para vocês enxergarem. E é um resumo bem simples, tá? Porque, na verdade, esse processo é muito mais amplo do que isso, né? É muito mais voltado às questões da medicina, né? Mas para a gente entender, todo mundo nasce com esse ciclo funcionando dessa forma. Quando o estômago está vazio, ele vai produzir um hormônio chamado grelina, que vai sinalizar ao cérebro que esse indivíduo precisa comer, para repor a nutrição e também as energias. E aí, a partir do momento que esse indivíduo começa, então, a comer, a grelina vai diminuindo a sua produção e a saciedade começa a acontecer, então. No processo de digestão, essa comida chega, então, ao intestino e ali começa a ser produzido um outro hormônio, que é um hormônio que vai inibir o apetite, que é o GLP-1. E aí a pessoa vai sentindo saciedade. E aí, a hora que ele está completo, o estômago está saciado, você não tem mais vontade de comer. Então, isso é o que é um ciclo normal da fome fisiológica. Né? E quando a gente vai falar de compulsão e de comer social, de comer emocional, desculpa, está um pouco fora desse ciclo que é normal em nós, né? Fora, a gente normalmente quando fala em compulsão acaba achando que é só mais, né? Mas tanto mais quanto menos pode significar um prejuízo aí. Exatamente. A compulsão alimentar é quando a pessoa escolhe comer em exagero, mais do que ela realmente precisa, mais do que o corpo sinaliza que está precisando de nutriente, ou seria algo um pouco mais sutil, assim? Ela tem consciência? Tem uma falta de controle, né? Por isso não é uma escolha, né? Então, a compulsão é um comer bastante disfuncional, que é acompanhado, né, de uma ingesta excessiva, uma quantidade bastante desproporcional quando a gente compara com outras pessoas, o que outras pessoas comeriam nas mesmas circunstâncias, né? E a pessoa tem uma sensação de falta de controle. Então, esse processo, muitas vezes, ele ocorre de uma forma, ela tem a consciência depois, de que ela comeu de forma muito exagerada. E aí, vem a sensação de culpa, de vergonha, né? Mas não é um comportamento deliberado, não é uma escolha, né? Foge bastante do controle. E isso é interessante a gente falar porque existe muito julgamento, né? Pessoa que... e até quem, na melhor das intenções, tentando ajudar alguém com compulsão, acha que aquela pessoa não consegue ver antes de acontecer, mas ela acaba se dando conta depois que o problema já aconteceu. Quando a gente fala de comer exagerado, é uma questão que é comum a todos nós. Quem nunca comeu um pouquinho além do necessário quando foi num buffet ou numa festa? Você está tão entretido ali, tem tantas ofertas de comidas diferentes que você acaba comendo um pouco mais. Só que isso é diferente da compulsão alimentar. A compulsão alimentar, ela já é um quadro um pouco mais patológico e ela faz parte de transtornos alimentares onde levam o indivíduo a ter todo esse quadro que a doutora Ana explicou, né? É uma angústia que leva ela a comer com uma falta de controle e ela só vai se dar conta depois quando o sofrimento vem depois do episódio de compulsão em si, né?
Tá, e aí a gente tem o quadro contrário também, né? A restrição alimentar. Isso parece que assim se tornou uma coisa mais socialmente aceita, porque as pessoas estão sem glúten, sem isso, sem aquilo, e muitas vezes não estão se dando conta de quão restritas estão se tornando. Quando é que se torna uma compulsão, doutora? Então, a restrição, assim como o comer exagerado, ela tem o seu lugar, né? Se você come exagerado porque você foi numa festa, qual que é o lugar da restrição aceitável, vamos dizer assim? É quando você é celíaco, por exemplo, então você não pode comer glúten. Sim. Ou quando você, de repente, tem algum problema de funcionamento renal, que você não pode comer um excesso de proteínas. Então, quando a pessoa decide que ela vai restringir porque ela não quer comer carboidrato, que é o que todo mundo fala, né? O carboidrato é uma energia necessária para a gente. Então, se ela restringe, ela pode entrar num quadro de compulsão, porque toda restrição pode gerar uma compulsão. Então, esse é o perigo. Então, restringir tem o seu lugar, quando é necessário e com o direcionamento de uma nutricionista, de um médico, né? Agora, eu vou restringir isso porque eu acho que eu vou emagrecer. Então, é uma questão que você está tentando levar o seu corpo a uma coisa que é desnecessária e pode vir a ter um outro problema que vai ser a compulsão depois. Então, a restrição, infelizmente, tem sido muito utilizada. Eu acabei trazendo essa questão assim, as pessoas estão, né, estou sem glúten, estou sem aquilo, porque eu não sei, na prática de vocês estão lá, vocês se prepararam para atender como voluntárias lá no Instituto das Clínicas, porque talvez um problema, né, comece com uma escolha mais ingênua. Sim, isso é muito comum. Eu vou fazer uma dieta para perda de peso, por exemplo, eu vou ter que restringir calorias. O problema é quando aquilo se torna uma obsessão, talvez, doutora Ana Flávia? Uma das coisas que marca muito, né, esse comer disfuncional, ou que a gente chama de comer transtornado, e o próprio transtorno alimentar, é exatamente esse comportamento em excesso, né, que começa a trazer prejuízos mesmo, né? Então, a gente sempre fala que nem toda restrição, né, vai levar a um transtorno alimentar, mas todo transtorno alimentar começou a partir de uma restrição alimentar, né? Que às vezes pode ser, eu quero perder 1 quilo, 2 quilos, mas aí, né, começa essa perda nunca tem fim, né? Então a pessoa perde 1 quilo, perde 2, ela quer perder mais, ela começa a restringir cada vez mais, né? E como a doutora Schiller falou, é também um fator que contribui bastante para a compulsão alimentar. Agora, vamos lá, gente. Todo mundo aqui, a doutora Shirley falou, né? Já teve aquele... Você se lembra do dia que comeu muito e até passou mal, de repente? Ou do dia que resolveu perder alguns quilinhos, projeto verão, projeto vou entrar no vestido do casamento, ou alguma coisa assim. Eu quero entender, nós estamos vivendo em épocas de extremos, né? Inclusive de aceitação, é aceitável, mas quando é que um comportamento alimentar passa a se tornar um transtorno? Quando o uso do alimento sai do que é funcional, né? A gente viu o ciclo da fome e da saciedade. Se você não consegue lidar com as suas angústias e você busca a comida para isso, então você já saiu do que é um ciclo normal, natural, né? E muitas vezes pode acontecer de você só estar passando por uma situação emocional pontual, sei lá, você perdeu alguém ou você perdeu o emprego, brigou com o namorado, e isso vai levar você a mudar o seu comportamento. Mas isso é pontual, depois que você resolver essa emoção, passa. Mas muitas vezes você não está olhando para essa emoção, não está se permitindo viver essa emoção e está buscando a comida como uma forma de alívio. E isso pode te levar, se você tiver outros fatores que somados a isso são gatilhos para te levar para um transtorno alimentar, né? Então, é dessa forma que a gente precisa entender que emoção eu estou sentindo. Será que eu estou buscando a comida para sufocá-la, né? Então, um entender qual é o gatilho, porque a gente se percebe comendo mais. Né? Mas sabe o que eu acho, meninas? É o seguinte, doutora Ana Flávia, vocês vão poder dizer isso muito mais assim, porque estão vivendo isso no dia a dia, né? A gente só consegue fazer esse questionamento, doutora, quando a gente já está lá no fundo do poço. Porque uma menina, porque as meninas sofrem muito mais de bulimia do que os meninos, certo?
Uma pessoa que está, de repente, iniciando nesse comportamento, ela não se dá conta de que aquilo se tornou um comportamento. Ela está numa obsessão, de repente, por uma imagem. A gente vai falar mais sobre isso aqui. Mas essa pergunta de por que eu estou comendo, a gente precisa ensinar os nossos filhos até a fazer, não é mesmo? Muitos dos comportamentos que parecem inocentes dentro de casa podem levar a uma criança ou um adolescente começar a questionar a própria imagem, do tipo, olha, você está engordando, cuidado com o que você está comendo. Ou aquela família que tem um funcionamento muito cheio das dietas, olha, tem que fazer exercício físico, porque tem um lugar de comer saudável e de fazer exercício físico, mas é um equilíbrio que precisa ser encontrado, porque os extremos podem levar essa pessoa a entender que ela não vai ser aceita se ela tiver um comportamento diferente, né? E na adolescência isso é muito comum, porque na escola todo mundo começa uma dieta nova, ou então quer pertencer a algum grupo, e aí é o perigo, né? Nessa fase a gente está muito mais vulnerável também, né, doutora Ana Flávia? A gente quer, pode ver que as meninas querem ter todas mais ou menos o mesmo tipo de cabelo, ou o mesmo tipo de unha, né? E quem está fora daquele esquema, ou de alguma gangue, algum grupo, acaba se sentindo completamente fora, um peixe fora d'água. E se as amigas começaram dieta, elas também querem começar, né? Ai. Então, muitas vezes essa busca, né, de uma aceitação pelo corpo, uma imagem, né? Hoje a gente tem as redes sociais, né, que propagam muito isso, né? Então, muitas vezes essas meninas, né, não só meninas, mas a gente sabe que a maior parte, né, do público que tem transtornos alimentares tem uma porcentagem muito maior em mulheres, porque começa a ver uma imagem, né, e quer fazer parte, quer ter aquele corpo, né? Você mencionou a questão das dietas, o comer saudável, né, que muitas vezes é aceitável. Então, uma pessoa falar que ela está preocupada se ela vai comer o pão que tem menos glúten, muitas vezes isso é visto como uma preocupação de saúde, né? Mas o que vai marcar essa relação disfuncional com a comida é o excesso, né? O excesso, e quando a comida ela passa a não ter mais um lugar de prazer na vida da pessoa, ela começa a ser uma vilã e ela passa a ser central na vida da pessoa. Então a pessoa dorme pensando no que ela vai comer ou no que ela não pode comer, ela acorda, ela passa o dia pensando, ela passa o dia contando calorias, depois que come, se pesa. Então, o que marca um transtorno alimentar, né, o que chama a nossa atenção, o que a gente vai olhar, essa relação não está sendo tão saudável, é essa preocupação excessiva com a comida. Boa. E com o corpo também, principalmente. Tá, eu ia tocar nisso agora, doutora Shirley, porque é o seguinte, nem toda pessoa que está acima do peso tem compulsão e nem toda pessoa que é magrinha tem um outro distúrbio alimentar. Ok. Porque a gente pode mascarar, inclusive, alguns desses com essa fala, né? Ah, não, mas é saudável, não estou preocupada com isso, com aquilo. E, inclusive, dificultando o diagnóstico e tratamento lá na frente. É muito comum, inclusive, entre as pacientes do hospital. Quando ela começa a comer um pouquinho melhor, mas agora eu quero virar vegana. Então, você vê que, na verdade, a intenção é começar a restringir de novo, mas com uma outra cara, vamos dizer assim. Entende? E aí as nutricionistas têm que trabalhar isso, né? Tá, você quer virar vegana? Então vamos reorganizar a sua dieta, mas sempre mantendo os propósitos do tratamento, né? Tá. Mas a gente percebe que elas começam a ficar com medo de comer e começam a encontrar formas de mascarar esse medo, entende? Tá. Mamães e papais e titias e cuidadores de plantão querem saber como é que a gente identifica alguém que está com compulsão ou restrição alimentar. Tem algumas coisas assim que vocês conseguem mostrar para a gente, assim, bem pontuais, sinais? A família, na verdade, vai começar a observar. Eu já comi. Eu comi na escola. Eu quero comer menos. Eu quero ser vegana. E são falas frequentes? Sim. A princípio, a família não percebe, mas aí começa a perder peso, né? E aí começa a ficar muito no quarto, não quer participar do social, porque comer junto com as pessoas é o normal, é o que acontece na nossa vida. Ou com a família, ou com um grupo de amigos. E, não vou. Aí começa a restringir. Aí, quando a família percebe que a coisa já está num grau diferente, na maioria das vezes a família vai procurar ajuda. Porque para a pessoa, não, tá tudo bem, eu não estou com fome. Não, mas eu já o padrão comi, dela. Agora, com a compulsão alimentar, às vezes a pessoa vai comer escondido.
Às vezes ela tem um pico de emoção muito forte por algum problema e aí ela só consegue regular essas emoções buscando a comida para poder não entrar em contato com esse sofrimento. Então, cada indivíduo é um mundo em si, cada um tem uma história. É bom a gente lembrar disso. E é isso que vai tocar. Então, o que eu diria para as famílias não seja a polícia, mas se você perceber que alguma coisa, está acontecendo fora do que era normal no padrão alimentar do seu filho ou de alguém que é seu parente, tentar conversar com essa pessoa. Está acontecendo alguma coisa? Estou percebendo que você está evitando comer, está tudo bem? Acolher, porque se você chegar com acusação, se ele está escondendo, ele vai passar a esconder muito mais. A observação, né? Porque vai existir uma mudança naquele padrão de comportamento, né? Então, muitas vezes a pessoa passa a querer comer sozinha, né? Quando está perdendo muito peso, começa a usar roupas mais largas para que essa mudança corporal não seja tão notada, né? Esconder alimentos, né? Isso também é muito comum na compulsão alimentar, porque a pessoa tendo a consciência de que ela está tendo episódios de compulsão, ela pode experimentar muita vergonha. Então, comer passa a ser um problema, é um evento que não vai ser prazeroso e não vai ser tranquilo, né? O comer faz parte da vida humana, só que no transtorno alimentar ele passa a ser um problema. Então, o ato de comer deixa de ser prazeroso e se torna um evento bastante difícil. Muito bem, a gente começou aqui esse assunto, estamos tentando entender o problema, fome emocional, compulsão alimentar. Você que de repente esteja enfrentando um problema parecido com isso, a gente pede que você fique até o final desse programa para a gente poder tentar te mostrar um caminho melhor ou uma direção para que você possa olhar e buscar ajuda, tá bom? Eu quero fazer um parênteses aqui na nossa conversa, meninas, para falar sobre uma celebração. O projeto Anjos da Esperança está completando 18 anos nesse mês e ao longo desses 18 anos muitas vidas foram transformadas. Vários testemunhos você acompanhou aqui na Novo Tempo e a gente quer continuar levando esperança para mais e mais pessoas, principalmente para quem tem sofrido das dores emocionais, com as dores emocionais. Nós queremos oferecer ajuda através da nova revista Esperança, A Mente Feliz, que você já tem ouvido falar aqui, e ela que foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, ele que é psiquiatra. O conteúdo que ele colocou ali vai oferecer apoio para quem está enfrentando essas dificuldades emocionais, mas acima de tudo Jesus vai mostrar a Bíblia, tá? Só que para a gente produzir e enviar essa nova revista Esperança, Mente Feliz, o Anjo da Esperança nos deu uma outra missão, que é fazer uma doação extra, sim, para que a gente possa enviar. E essa doação precisa acontecer nesse mês. Eu sei que eu estou falando aqui já no último dia do mês, né? Então, olha, vou convocar você que quer abençoar outras pessoas para fazer um Pix através do QR Code que a gente vai colocar aqui na sua tela agora. E eu vou te explicar. Tá aqui no GCA, tá aqui desse lado, isso. Muito bem, nesse QR Code aqui, você apontando para ele, você vai poder abrir, na verdade, antes de apontar para ele, você abre o aplicativo do seu banco, vai lá na aba Pix e aí você vai escolher a opção de QR Code. Aí sim você aponta aqui para esse código, aqui desse lado, e aí você escolhe o valor que você quer colocar aí para doar. Vai aparecer os dados do Novo Tempo, Rede Novo Tempo, o valor, qualquer quantia vai ser aí importante para abençoar outras pessoas com esse conteúdo maravilhoso que o Dr. César já está preparando, tá bom? É importante você mandar esse comprovante para a gente para o WhatsApp do Anjos da Esperança. O contato é 12 98176 6630. Vou repetir, 12 98176 6630, tá aí, olha, em tela cheia agora o código novamente para você que tá pegando o seu celular, tá aí acessando o seu Pix. Eu sei, o sinal às vezes dá uma falhada, né? A gente espera, vai lá. Porque essa sua doação pode chegar na casa de alguém que de repente está sofrendo de um transtorno como esse que a gente está falando aqui. E aí, a família quer ajudar, os amigos querem ajudar, às vezes na melhor das intenções não conseguem, mas um conteúdo escrito por um profissional que também se baseou nos princípios bíblicos vai ajudar essa pessoa do jeito certo.
E é assim que a gente faz parte do exército de Anjos da Esperança. Quando você manda o comprovante para esse número que eu te dei agora do Anjos, você vai receber o botão aqui, olha, tô aqui com ele hoje, bonitinho aqui, você vai receber também. Por isso é importante você identificar a sua doação através do WhatsApp que eu falei aqui para você, tá bom? Anjos da Esperança, 18 anos, transformando vidas, e eu quero continuar junto com você. A gente faz um intervalo agora, na volta a gente continua falando sobre fome emocional. Vamos tentar entender quando é que essa fome emocional pode surgir. Vamos falar mais sobre compulsão alimentar e ainda você vai ter a oportunidade de ver a sua dúvida respondida aqui pelas nossas especialistas. Aproveita o intervalo para mandar aqui para o WhatsApp do Vida e Saúde. Quero saber disso, Teru, quero saber daquilo. Doutora Ana Flávia e doutora Shirley estarão com a gente aqui no último bloco respondendo dúvidas, tá bom? A gente volta já.